Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Que bom que vocês estão chegando. Nós teremos hoje mais uma live focada em educação parental. Para você que já é educador ou educadora parental, ou para você que quer se tornar um educador ou educadora parental, ou para você que tem curiosidade em saber mais sobre essa profissão e as reflexões, que envolvem essa profissão. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, afinal, o educador parental tem que ter uma família perfeita? Porque eu sei de muita gente que está aí fazendo um checking list. Então quer dizer que para ser educador parental eu tenho que ter essas características? Essa. Então essa daqui eu tenho mais ou menos. Essa aqui eu tenho... E tem que ter família perfeita? E já não sei se eu vou conseguir ser. Porque a gente vai refletir sobre isso, né? De onde vem esse mito? Porque vamos assumir já, Não tem que ter família perfeita, não. Já vou direto ao ponto. É lógico que não. E por muitos motivos, tá? Então a gente vai até começar refletindo sobre o que é perfeito, o que é perfeição. Perfeição é algo que não tem erro, né? Se não tem erro, tá perfeito, saiu perfeito. Um trabalho perfeito, um trabalho nota 10, um trabalho excelente, de alto nível de excelência, por isso que ele é perfeito, e não tem erro nenhum. Agora, peraí, na vida a gente consegue só tirar nota 10, a gente só consegue fazer coisas excelentes, maravilhosas, e as nossas tarefas, elas são o que nós somos? Como é que é isso? A gente, quando fala em perfeição, a gente está falando de perfeição nas tarefas, estamos falando de perfeição em nós mesmos, porque, nós temos, do mesmo jeito que a gente tem muitas inteligências, a gente também tem muitas habilidades. Então vamos refletir um pouquinho sobre essa história da família perfeita. Então vamos lá. Vocês conhecem alguma família perfeita? Porque eu só conheço família perfeita no Instagram, nas propagandas, nos comerciais, Naquelas fotos lindas, paradisíacas. A gente se ilude achando que tal família parece perfeita. Por quê? Por quê? Quais são os indícios que a gente tem e que a gente coloca nesse rótulo de família perfeita? São famílias que talvez não tenham conflito, que não tenham problemas, que não tenham dificuldades de relacionamento, que não tenham competição, que não tenham brigas entre os filhos, entre os adultos e os filhos, por isso que não tem conflitos, não tem discussões, não tem gritos, não tem rompantes, descontrole emocional, nem por parte das crianças, dos filhos, dos adolescentes, nem por parte dos adultos. Eu imagino que até conheço algumas famílias que são mais, vamos dizer, equilibradas emocionalmente, em que realmente não acontecem muitos gritos, tapas, palmadas, birras, escândalos. Mas isso significa então que essa família é perfeita? Porque eles são mais equilibrados emocionalmente? Porque eles não são dados aos grandes ataques de birra, ataques de raiva? Será? O que é essa perfeição? É a falta do conflito, a falta do erro? Gente, é difícil, E por que as pessoas buscam esse educador parental que tem a família perfeita? Acho que do mesmo jeito que quando outro dia eu estava fazendo essa mesma reflexão e eu comparei com o professor que não pode educar porque não tem filhos. Então, o educador parental não pode educar pais e mães porque não tem uma família perfeita? Não tem nada a ver, Agora, eu também estava pensando, eu dei um outro exemplo naquele dia, que foi o exemplo do médico oncologista que não teve câncer, porque ele não precisa ser oncologista, não precisa ter tido câncer para ser oncologista. Só que também a gente não quer procurar uma dermatologista ou um dermatologista que tem uma pele toda estragada.
não é? Você dá uma olhada ali na pele da pessoa, poxa, dermatologista, você não quer procurar um professor ou uma professora de atividade física, né? Seja, sei lá, yoga, pilates, funcional, qualquer coisa, que não tenha ali minimamente um corpo de atleta, ou pelo menos flexibilidade, ou pelo menos uma estrutura saudável. Então, existe mesmo vamos chamar assim, um senso comum, uma crença da humanidade de achar que tais profissões, que tais funções precisam de alguns pré-requisitos. E talvez algumas pessoas pensem, bom, se você está se propondo a ser um educador ou uma educadora parental, você então está querendo dizer que você vai orientar pais e mães, então você tem que saber orientar minimamente a sua família. Então, não sei se já aconteceu com vocês, que eu sei que tem muitos educadores parentais aqui presentes hoje, mas para mim, mais de uma vez perguntaram assim, mas como é que é na sua casa? Como é que é a sua filha? Porque eles sabem que eu só tenho uma filha, né? Sabem que eu tenho enteados. Como é que é você com seus enteados? Qual é o seu relacionamento com seus enteados? O seu relacionamento com o pai da sua filha, que é, no caso, o meu ex-marido. E o relacionamento com os filhos dele. E com a mãe desses enteados, né? Olha, gente, é muito divertido essa curiosidade das... e já me perguntaram mais de uma vez também sobre os filhos da doutora Jane Nelson, sobre os filhos da Lynn Lott, né, que é outra importante autora da disciplina positiva, por exemplo. Então, quando a gente pensa em profissionais da educação parental, especialistas, né, estudiosos sobre parentalidade, a gente fica com essa curiosidade natural, essa curiosidade de saber, afinal, essas pessoas são daquele tipo ferreiro, como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, já ouviram isso? Que, então, olha, façam desse jeito, mas na minha casa eu faço do jeito que eu quiser. Então, eu entendo esse questionamento, essa curiosidade, esse pré-julgamento, até esse preconceito, né? Vamos assumir aqui, eu contei para vocês que quando eu era professora, antes de ser mãe, antes de ser madrasta, eu tinha uns pré-conceitos assim, com pais e mães que eu via que não davam conta dos filhos, sabe? E eu também sofri esse preconceito quando aos 25 anos eu me tornei diretora de escola e eu lembro de pais, eu nem era mãe na época, e eu lembro de pais e mães me procurando, né, para conversar sobre os filhos ou qualquer questão escolar lá dos filhos, e eles olhando assim com um certo preconceito também, de achando que muito novinha, né? Se você já é formada, eu já tinha terminado a minha segunda faculdade, mas é aquela história, né? Enfim, então essa pergunta, né, se o educador parental tem que ter uma família perfeita, acho que vem desse lugar de que, ufa, prova para mim que você sabe fazer bem isso antes de eu querer que você me oriente na minha família. Acho que vem desse lugar. Agora, vamos desconstruir um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre essa ideia de perfeição. Para isso, eu trouxe algumas citações. Então, eu vou ler algumas citações para vocês. Algumas 4 citações, tá? Uma bem curtinha, de Winnicott, que é assim. Filhos não precisam de mães perfeitas, mas sim de mães suficientemente boas. Presta atenção nessa sabedoria. Olha só. Mães perfeitas nem existem, né? Por isso que o que eles precisam são de mães suficientemente boas. Então, não vamos esquecer disso. Winnicott. Agora eu vou ler outra. Olha só essa, que linda. Knost é o nome do autor. Nós somos humanos imperfeitos, criando seres imperfeitos em um mundo imperfeito, e isso é completamente aceitável.
Tá vendo? Não tem como. Nós somos imperfeitos, nossos filhos, né? A gente tá criando seres imperfeitos e esse mundo é imperfeito. Então isso é completamente aceitável. Pequenos humanos, que são os nossos filhos, né? Os pequenos, precisam de conexão e não de perfeição. Não é linda essa citação também? Estão gostando, por enquanto, das citações? Então teve aquela do Winnicott, que filhos não precisam de mães perfeitas, mas sim de mães suficientemente boas. E essa aqui, do Knost, que é nós somos humanos imperfeitos, criando seres imperfeitos em um mundo imperfeito, e isso é completamente aceitável. Pequenos humanos precisam de conexão e não perfeição. Eu vou postar em breve essa citação para vocês, tá? Talvez eu poste as duas. Vou ler mais uma, sabe o quê? Eu vou ler uma, deixa eu mostrar para vocês de onde está vindo. Do livro do Rudolf Dreikurs, que é o Children the Challenge. Tem uma tradução dele antiga, de um português aqui bem antigo, né? E eu vou ler, ele nesse capítulo fala sobre erros e sobre perfeição. Olha só como começa esse parágrafo. Todos nós erramos, poucos o fazem por negligência. Muitas vezes sequer sabemos que determinado comportamento está errado até depois que se consuma vemos seus resultados. Algumas vezes temos que errar perfeitos e permitir. Ah, voltou. Puxa vida, tinha travado mesmo. Espero que tenha voltado agora. Eu aproveitei esse tempinho que tinha travado, tomei uma aguinha aqui. Deixa eu ver se vocês já estão me ouvindo bem, mas espero que sim. Então, eu vou continuar as minhas citações. Então, mencionei duas e agora eu estava lendo a terceira. Que bom que voltou, né, Paty? Obrigada. Então, eu estava lendo a terceira. Essa terceira, de Rudolf Dreikurs, é sobre a coragem de sermos imperfeitos. Que somente dessa maneira a gente pode, né? E a gente tem que permitir que os nossos filhos também sejam. Que olha que bonita essa frase. Nossos filhos manterão a coragem e aprenderão mais prontamente se nós minimizarmos os erros e direcionarmos a sua atenção para os aspectos positivos. O que deve ser feito agora que já cometemos o erro leva ao progresso e estimula a coragem. Errar não é quase tão importante quanto o que fazemos depois de cometer o erro. Acho que essa é a grande lição, sabe, gente? Porque você vai falar, mas peraí, você tá falando de perfeição e agora você tá falando de erro? É porque tem tudo a ver, né? Uma família perfeita é uma família que não erra. E não existem adultos que não erram, não existem crianças que não erram, não existem adolescentes que não erram, não existem pais e mães que não erram, porque não existe um mundo. O nosso mundo é imperfeito. Nosso mundo tem muitos erros, porque ele é formado por seres humanos. Então, nós, seres humanos, somos imperfeitos. Aliás, eu criei a quarta citação, né? Outro dia eu postei essa citação. Vejam o que vocês acham dessa aqui, ó. Você vai errar. É só um lembrete, tá? Você vai errar. Mas querer acertar é o primeiro passo. Então, é isso que eu queria trazer atenção. Nós não somos perfeitos? Não. As nossas famílias perfeitas são perfeitas? Não. Mas nós queremos acertar. Então, esse é o primeiro passo. Querer acertar. Vou continuar minha citação aqui. É exatamente, né, desse exemplo que o seu filho precisa. Precisa do exemplo de uma mãe que erra, para que ele aprenda que ele não precisa ser perfeito. E precisa também do exemplo de uma mãe que quer acertar, para que ele aprenda a buscar a evolução. Não é lindo? Gostaram? Porque, gente, é isso. Eu só queria lembrar que um dos motivos, né, dessa frase ser falsa, de que o educador parental tem que ter uma família perfeita, primeiro é aquela história, né, de que o educador parental pode até não ter filhos, que eu estava comentando sobre isso. Então, pode ser que ele não tenha filhos, então não vai ter a família perfeita. Agora, se tiver filhos, olha que maravilhoso. Seus filhos vão se inspirar, porque quando você erra, você se humaniza. E você não fica naquele pedestal de que nunca erra, que parece uma coisa inatingível e distante dos filhos. Porque muitos filhos ficam com aquela sensação de que tudo que eles fazem está errado. Mas que o papai e a mamãe não.
Eles são adultos e sabem fazer tudo direitinho. Olha só, sou professora e já fui muito cobrada em casa ao errar. Olha que interessante, tem isso também. Algumas profissões, principalmente nós, né, professores, somos mesmo muito cobrados por essa coisa do errar. Até porque na nossa profissão, e isso acho que engloba professores, pais, mães e tem algumas outras profissões também específicas, a gente parece que procura o erro. A gente fica procurando o erro para apontar os erros. É o que pais e mães fazem com os filhos. Olha, filho, você está comendo fora do prato. Ao invés de falar, olha, agora você já está comendo sozinho, você já consegue comer sozinho, tudo bem que está caindo metade fora do prato. Mas a gente, ao invés... Olha, o que a disciplina positiva nos ensina? A focar no positivo. A focar no esforço, na melhora. Porque o perfeito, né? Até chegar no momento dos seus filhos, vou pegar o exemplo aí do comer sozinho, em que ele vai usar o garfo, a faca, a colher, os talheres, o guardanapo no colo, não vai deixar cair nenhuma comida fora do prato, vai comer tudo que ele se serve, não vai... Gente, vai demorar, né? Vamos assumir? Vai demorar. Então, enquanto isso, valoriza no processo as coisas positivas, o esforço, a melhora. O foco é sempre na melhora, não na perfeição. O pior é quando nos julgam, mães que se acham perfeitas só porque estamos tentando ser melhores aplicando a disciplina positiva. Ah, Milena, isso é verdade também. O tempo todo a gente tem esse julgamento mesmo, é verdade. Eu já tive também mesmo. Inclusive dos familiares. Isso me traz um outro assunto, gente. Acho que isso até tem mais a ver com mães do que com pais. Não sei vocês, mas nós mães, muitas vezes criamos... É outro assunto, mas não é, tá? Ainda tá dentro dessa história da família perfeita de nós educadoras parentais. Mas nós mães, educadoras parentais, criamos expectativas muito altas, irreais, a respeito da nossa maternidade, do maternar, do educar os filhos, da criação dos filhos. A gente acha que a gente tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, tem que atingir todas as expectativas. Atenção, autocobrança isso, são expectativas nossas a respeito do nosso trabalho, da nossa função. Tem também as expectativas dos filhos, as expectativas dos cônjuges, dos companheiros, das companheiras, né? Da sociedade como um todo, pros pais, pras mães. E se você... E essa expectativa, ela é assim de um nível de perfeição. Não, mãe sabe, mãe nasce sabendo, mãe tem sexto sentido, mãe... já sabe tudo, mãe sabe trocar fralda, mãe sabe dar banho, mãe sabe amamentar, mãe sabe cuidar, mãe sabe educar, mãe sabe alimentar, mãe sabe... E sabe mesmo, gente, porque olha, eu não sei, eu tive que estudar, eu tive que aprender, eu tive que errar para aprender errando e aprender com os erros. Então não sei vocês, mas o fato da gente ter essa autocobrança muito forte, de exigir essa perfeição de nós mesmos, ou de nos deixarmos cobrar, ou sermos cobradas pela sociedade, pelas outras pessoas, pelos nossos filhos, dessa perfeição, isso é um peso, isso traz um peso, e começa lá na gravidez, né? Porque agora você tem até um brilho diferente, existe um mito, é um mito da supermãe, da supermulher, que vai dar conta de tudo, e aí acontece... Não sei vocês, mas um peso nas nossas costas, uma carga que não é só mental, viu? É uma carga física, é um cansaço, é uma exaustão, é aquela sensação daquela chinesinha dos 1000 pratos, sabe? De que tem que dar conta de tudo, principalmente para as mulheres que, além de mães, são profissionais, tem uma casa para cuidar, então é aquela história da dupla jornada, da tripla jornada, né? Então, ó, gente, só para lembrar, você não tem que dar conta de tudo. Você não é uma super mãe, uma super mulher, uma pessoa perfeita, porque não existe essa pessoa. Então, antes da gente até finalizar o assunto ali, família perfeita, uma família perfeita não existe,
porque não existem pessoas perfeitas. O que a gente faz? A gente, primeira coisa, autocuidado, autocompaixão. Já falei isso outras vezes, mas não custa repetir. Autocuidado, porque eu tenho que cuidar de mim mesma, para eu estar bem. Aquela história de eu ponho primeiro a máscara de oxigênio em mim, depois eu ponho a máscara de oxigênio nos meus filhos. Eu vou estar bem, eu vou ter condições de cuidar de mim, eu vou parar de cobrar tanto de mim e também vou parar de cobrar tanto dos outros, porque ao mesmo tempo que eu vou aprender a não me cobrar tanto, a não ser perfeccionista, a não ter um alto grau de exigência comigo mesma, eu também não vou querer essa perfeição e esse alto grau de exigência com os meus filhos, e vou aprender a olhar para o positivo, olhar para a melhora, não para a perfeição. Lembra que eu estava dando o exemplo da criança que já está comendo sozinha? Então valoriza que ele está comendo sozinho, não importa que está caindo fora do prato, por enquanto. Nem menciona que está caindo fora do prato, só valoriza que ele está comendo sozinho. Aos pouquinhos, você pode ir perguntando, sabe, com boas estratégias, filho, agora que você já está comendo sozinho, como é que você pode fazer para não deixar cair fora do prato? Sei lá, sabe? Ou então vem com uma brincadeira. Então aqui mencionando, não tem que dar conta de tudo, não precisa se culpar por isso, é isso mesmo. Meu irmão achou que eu ia dar conta por ser muito que eu não ia dar conta por ser muito desligada. Eu não surpreendi porque também não achei isso, é isso mesmo. Bem isso, tem que ter coragem de ser imperfeito. Eu me sinto extremamente assim, é isso. Expectativas são cruéis e são dos familiares também, ó. Nos julgam mães que se acham perfeitas, é aquilo que a gente estava falando, né? Consegui ler 3 livros da disciplina positiva. Ai, que bom! O pessoal que é professor aqui, que se sente muito cobrado. É isso aí, que bom que vocês gostaram das citações que eu trouxe. Muito bom. Então agora vamos continuar. Em relação... Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Então, o que a gente precisa? Primeiro, enquanto educadores parentais, não se sentir ofendido, de não levar para o pessoal, se acontecer alguma vez, de algum participante de curso com você, ou de atendimento, vier e perguntar um pai ou mãe que você estiver atendendo, vier perguntar para você, como é que é a sua família? É tudo perfeito e tal? Você dá risada, você traz a leveza para a situação e você pode até responder com uma pergunta, o que você acha? Como você acha que ela é em casa? Né? E contar casos reais, eu sempre gostei de contar casos reais, sabe? Casos em que você mostra que o seu foco é a melhora. Não é que você quer, por exemplo, vou dar um exemplo real. Eu não sabia, mas eu era uma mãe que gritava muito. E é engraçado, porque eu nunca fui uma mãe de bater. Acho que por ser professora, eu já tinha essa prática, né? Já tinha na minha cabeça de que isso não era, enfim, respeitoso, não era adequado, eu não precisava apelar para isso. Então eu nunca fui uma mãe de bater mesmo, né? Mas eu não percebia que eu era uma mãe que gritava muito. E eu confesso que eu fui achando que eu tava gritando nada, até o dia que a minha filha falou que eu ainda gritava. Então, é interessante, porque o nosso foco, outra vez, não é a perfeição, o nosso foco é a melhora. Então, até hoje, eu acho que o que ela chama de grito é o meu tom de voz alta. Eu sempre me defendo desse jeito. Não, filha, você tá falando que eu tô gritando, mas eu não tô gritando. É que eu falo alto porque eu tenho voz alta, que eu sou em voz de professor. Eu sempre usei essa desculpa. Mas realmente tem horas que eu acho que eu acabo me descontrolando e que eu uso um tom a mais que eu não precisava usar. Então, isso é para ilustrar que o primeiro passo, gente, é diminuir essa autocobrança, por isso que eu falei da autocompaixão e do autocuidado, e ter foco no seu objetivo. Qual é a sua melhora? O que você quer melhorar?
Então, você é uma mãe que apela para as palmadas, você quer parar de dar palmada? Você é uma mãe que apela para... Você sempre cede, seu filho faz ali o melhor, e você já cede, já deixa, já entrega, já faz por ele, já... Então, você quer ser menos permissiva? É uma mãe que grita muito, quer gritar menos? Eu não sei, cada um que sabe aí o que quer melhorar, né? Eu sou uma pessoa, eu quero, como educadora parental, eu preciso melhorar os meus hábitos de estudo. Eu tenho aqui 5 livros para ler e ainda não li nenhum. Então, pronto, você já sabe o que você tem que melhorar. Enfim, esse é o primeiro passo. É a nossa autocobrança vir de um lugar real. Você não criar expectativas irreais, inatingíveis, utópicas. Porque, como eu disse, não somos super mulheres, nem super mães, nem super educadoras profissionais, tá? E eu tô falando no feminino de propósito porque eu acho que existe uma carga maior nas costas da mulher, sim. Nas costas da mãe, que é profissional, que é dona de casa, né? A coisa da responsável pelas tarefas domésticas, ou principal responsável. Então, vamos diminuir um pouco, vamos mudar isso, vamos negociar isso em casa com as pessoas que moram com vocês, vamos pedir ajuda, vamos ter rede de apoio, vamos nos humanizar e lembrar que é o nosso exemplo. Lembra dessa frase? Olha, o que seu filho precisa é uma mãe que erra para que ele aprenda que ele não precisa ser perfeito. O que seu filho precisa é uma mãe que quer acertar para que ele aprenda a buscar essa evolução. Então, se você tiver filhos e você também for uma educadora ou um educador parental, aproveite todos os seus erros, todos os seus fracassos, todos os seus conflitos, todos os seus problemas que você tem com seus filhos para compartilhar com os pais e mães que você vier atender. Porque são essas as histórias verdadeiras, as histórias de fracasso, que são até mais importantes, na minha opinião, do que as de sucesso. Porque se a gente só compartilha as de sucesso, olha, você use essa estratégia do assim que, porque quando você usar o assim que com seus filhos, quando eu uso com os meus, funciona super bem. Quando você usar com os seus, vai ser maravilhoso. Aí você ensinou isso pro pai e pra mãe, eles vão lá tentar usar o assim que, aí não rola. Aí eles vão vir frustradérrimos, até envergonhados, além de frustrados, envergonhados, até um pouco uma sensação assim meio de impotência, sabe, de não conseguir, de culpa, porque você se colocou naquele lugar de educadora parental perfeito, né? Que não, eu usei essa estratégia e para mim foi brilhante. Então, compartilhem sucessos, mas também compartilhem fracassos. Compartilhem dificuldades, porque é isso que vai te humanizar. Porque o gostoso nos cursos com pais e mães, né, nos encontros, nos atendimentos, é que vocês tenham um espaço, um fórum para troca sobre os erros, para troca sobre os acertos, porque outra vez, mais importante do que o erro, né, aquela última frase do Drycourse, errar não é quase tão importante quanto o que fazemos depois de cometer o erro. Então, o que a gente faz com o nosso erro? Você está sabendo lidar com o erro? Está sabendo assumir o seu erro? Está sabendo aprender com o seu erro? Está sabendo reparar os seus erros? Pedir desculpas para as pessoas e não fazer de novo, porque tem isso, né? Eu sei de um monte de mãe que já falou para mim assim, olha, Beth, eu não quero mais gritar com meu filho. Aí eu vou lá, grito, peço desculpas, falo que eu não vou gritar mais, quando eu vejo no dia seguinte eu tô gritando, aí eu tô pedindo desculpas, falando que eu não vou gritar mais, aí no dia seguinte depois eu tô gritando, aí não adianta nada, né, gente? Porque aí você tá deixando o seu filho e sua filha super confusos. Eles estão aprendendo que então quer dizer que é só eu fazer qualquer coisa, pedir desculpas e depois fazer qualquer coisa outra vez e que tudo bem. Não é isso. Nós estamos falando de assumir os erros, aprender com os erros para não errar de novo. Então é isso, a gente dá mais passos para frente do que passos para trás, a gente caminha, a gente evolui, a gente melhora. E como que seria, né, se existisse uma família perfeita? Seria uma família com menos conflitos, com menos brigas, com menos desentendimentos, com menos ciúmes, com menos competitividade,
com menos ameaças, com aquele clima, sabe aquele clima ruim de tensão, de não pertencimento? Não. Então, o que seria uma família saudável, humana, real, né? Uma família desejável? Uma família saudável seria uma família onde que todos podem falar sobre os seus erros, falar sobre os seus problemas, falar sobre as suas dificuldades, sobre os seus sentimentos. Então, quando a gente ensina os nossos filhos, inclusive, olha, uma dica que tem a ver com essa história do erro para os nossos filhos. Todos os dias conversar sobre erros. Conversar assim, pai, aquela pergunta básica assim na hora de dormir, sabe? Filho, me conta como é que foi seu dia, tal, uma coisa muito legal que aconteceu no seu dia. Ok. Agora me conta uma coisa que não foi legal, que aconteceu no seu dia, que você não gostou. Qualquer coisa. Alguma coisa que te deixou triste, ou que te deixou bravo, ou alguma coisa que você errou, que você não gostou de que tenha acontecido desse jeito. Sabe? E assim vocês vão conversando, conhecendo, dá conta para você também. Ai, filho, você não sabe, hoje, quando eu vi, eu tava lá, perdi a paciência, falei com uma pessoa de um jeito que eu não devia ter falado, tá? Então, quando você traz os seus exemplos, olha, alguém querendo saber sobre as cartas, como utilizar, como adquirir. As cartas de baralho da disciplina positiva você adquire no site da Manoli, da editora Manoli, que foi a que produziu, ou em qualquer outra boa livraria, na Amazon também. E se você quiser utilizar o cupom de desconto que eu tenho no meu site, que é o btprodrigues.com.br, lá tem 20% de desconto, tá? Alguém aqui falando que não é fácil, né? Que estão começando a utilizar a disciplina positiva, é um processo, não é fácil. É impressionante a quantidade de vezes que eu escuto "eu te amo" desde que comecei a aplicar DP. Olha que delícia isso, mas é isso. Pronto, obrigada por ter mencionado isso, Milena, bem lembrado. A gente sabe que a gente está caminhando para frente, que a gente está evoluindo, não com o foco na perfeição, mas com o foco na melhora, quando a gente tem esse ambiente saudável, esse ambiente de aprendizado, né? Então, um bom educador parental não tem que ter uma família perfeita, mas tem que ter evolução, melhora, consistência, integridade. Deixa eu esclarecer o que são essas palavras. Consistência e integridade significa não falar uma coisa e fazer outra. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque a gente já falou que isso não acontece, mas você vai tentar fazer o seu melhor, aprender com os seus erros, testar as estratégias que você ensina, aplicar na sua própria vida, na sua vida pessoal, o que você ensina na sua vida profissional. Isso é consistência. Isso é integridade. É você seguir os seus valores. É você não, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A gente aprende, por exemplo, com a disciplina positiva, a ineficácia das ordens. E a gente aprende a eficácia das perguntas. Então, existem vivências, né, variadas para a gente refletir sobre isso. E a gente aprende a fazer mais perguntas do que dar ordens. E eu lembro que eu, professora, tinha o hábito típico dos professores, que era o de dar ordens, né? Porque a gente, quando você fala, ai, nossa, que professora mandona, não é isso. Todos nós, pais, mães e professores, temos a mania de dar o que eu estou chamando de ordem, são instruções, são orientações. Então, são aquelas frases, no caso da mãe e do pai. Vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai fazer a lição, pega o seu casaco, né? Qualquer coisa assim. Então, você passa o dia dando orientações. A gente aprende, né? Então, uma das muitas orientações da disciplina positiva é fazer mais perguntas. E eu me percebi como professora, ainda dando mais instruções, fazendo mais blá 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 do que fazendo perguntas. Até que eu resolvi praticar. E aí eu percebi qual que era a minha dificuldade, porque como professora, um recurso que nós professores usamos é, a gente faz a pergunta, só que nós mesmos respondemos.
Então a gente faz a pergunta e dá a resposta, faz a pergunta e dá a resposta. É um jeito, né, de dar aula. Só que eu falei, não, vou mudar isso. Aí o que eu fiz? Adquiri aí uma garrafinha de água e comecei a ir para as minhas salas de aula, isso há muitos anos já. Tô falando lá, sei lá, que ano foi isso? 2006, por aí. Fazia a pergunta, tomava um gole d'água. Por quê? Já sabem, né? Para ficar de boca fechada. Isso é tudo para dizer, gente, que não é de um dia para o outro que a gente vai melhorar. Isso é um processo. Então, o seu foco não é ter uma família perfeita. O seu foco não é ser uma educadora, um educador parental perfeito. O seu foco não é ser uma mãe, um pai perfeito, um ser humano perfeito. Isso não existe. Como o seu foco também não pode ser querer ter filhos perfeitos. Isso não existe. Inclusive, tem uma outra atividade deliciosa da disciplina positiva que a gente faz com os pais e mães no começo de curso, que é aquela do desenhar. Desenhe o filho perfeito, desenhe o filho real, desenho do pai perfeito, desenho o pai. E a gente dá risada dos resultados, dos desenhos, das reflexões, das discussões, das conversas, por causa disso. Porque não existem, tá? É uma alta expectativa, uma expectativa irreal, e nós, educadores parentais, não precisamos, não seremos perfeitos, ao mesmo tempo que nós vamos sim buscar estratégias para ensinar, né, educadores parentais, buscar estratégias que sejam respeitosas, que ensinem, que ajudem os pais e mães a refletir sobre os seus estilos parentais, sobre a sua criação de filhos. Nós vamos estudar sobre parentalidade, nós vamos ser, por isso que eu falei da consistência, sabe, da integridade, é estudar, é pesquisar, é vivenciar, é ser um exemplo de autocontrole, de controle emocional. Vamos conhecer sobre desenvolvimento humano, infantil, juvenil. Vamos conhecer e compartilhar estratégias, ferramentas eficazes para desenvolver habilidades de vida nas crianças. Enfim, a gente vai fazer o nosso melhor. Se cobrando menos, lembra da autocobrança? Joga fora esse chicotinho aí da autocobrança. Não temos que dar conta de tudo. Não existem, né? Isso é uma expectativa irreal. Vamos fazer o nosso melhor, longe do família perfeita, dentro de uma normalidade, de uma possibilidade de uma melhora. E é isso que eu desejo para vocês. Então, meus queridos, já estamos terminando aqui. Tem pessoas que resistem, é natural mesmo. É isso mesmo. Confesso que na escola com o professor é mais complicado, minhas meninas já adquirimos o trabalho para reproduzir formas antigas de educar em sala de aula. É mais difícil mesmo. Então fiquem bem, desejo muito sucesso para cada um de vocês. Lembrando que o nosso foco não é a perfeição, é a melhora. E que a gente pode e deve olhar para os erros com outros olhos, diferentes do que a sociedade, o senso comum olha, né? Os erros não são coisas ruins que a gente precisa se envergonhar e colocar embaixo do tapete, mentir, dizendo que a gente não comete. Não. Olha, tem alguém, estão contando um caso aqui. No início do ano, o aluno viu uma cadeirinha mais afastada e perguntou se era o cantinho do pensamento. Disse que não. E tenho que conversar sempre com as minhas auxiliares para melhorarmos isso. Que ótimo. É isso mesmo. Então, eu tô gostando disso, pessoal. Essa reflexão de como que eu tô olhando para o erro na minha vida pessoal, como que eu tô olhando para o erro na minha vida profissional, como será que os meus filhos estão olhando para o erro? Será que ainda a gente tem essa ilusão de achar que seremos perfeitos? Não. Os nossos filhos precisam, como é que era o Winnicott disse? Não precisam de mães perfeitas, precisam de mães suficientemente boas. Então vamos focar na nossa melhora, tá? Sucesso para vocês. Fiquem bem.